Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo. Agora são exatamente 10 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo da tão esperada sexta-feira. A Polícia Federal realiza mais uma operação contra participantes dos ataques do dia 8 de janeiro em Brasília. Dessa vez, são cumpridos 24 mandados judiciais em 5 estados e no Distrito Federal. A Polícia Federal realiza a Operação Lesa Pátria, com o intuito de identificar as pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos criminosos na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A ação foi ordenada pelo Supremo Tribunal Federal, que expediu 8 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão. As ordens são cumpridas no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. No ataque às sedes dos Três Poderes, os terroristas quebraram vidraças, móveis, obras de arte e objetos históricos. Eles também invadiram gabinetes de autoridades, rasgaram documentos e roubaram armas. O prejuízo ao patrimônio público ainda não foi calculado. Mais de 1.300 pessoas já foram presas. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal começou a instalação das tornozeleiras eletrônicas nos manifestantes radicais soltos após a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Há cerca de 200 pessoas que foram liberadas por decisão do ministro, devem cumprir uma série de determinações da Justiça e continuam sendo investigadas. Outras 354 pessoas tiveram a prisão convertida em preventiva e vão ficar detidas por tempo indeterminado. Mais de 800 casos ainda devem ser analisados. Bom, e o fim de semana chegou e todo mundo quer saber como fica o tempo. O ar quente e úmido está se espalhando sobre o Brasil e quando isso acontece, já sabe, tem risco de chuva forte por todo o país, com atenção especial para as regiões Sudeste e Nordeste. Vamos conferir como fica a previsão para algumas cidades do país hoje e também no fim de semana. De olho aqui no nosso telão, começamos por Salvador, na Bahia. O dia será de calor com chuva agora pela manhã. A máxima chega aí aos 30 graus. No sábado não fica diferente, com máxima também de 30 graus. Já no domingo, os termômetros podem chegar aí a 31 graus, também com possibilidade de chuva. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, o dia também será de calor e chuva a qualquer hora. A máxima chega hoje aos 25 graus. No sábado, o tempo continua parecido, com máxima chegando aos 26 graus. No domingo também será de calor, mas com pancadas de chuva pela tarde e à noite. A máxima chega aos 28 graus. Para finalizar, falamos aqui de São Paulo. Na capital paulista, o dia será de calor e chuvas rápidas. Nesse momento, está garoando. A máxima hoje chega aos 25 graus. No sábado fica parecido e a máxima fica em torno dos 27 graus. No domingo também tem previsão de chuva, só que a máxima aí aumenta um pouquinho, chegando aos 29 graus. A Colômbia anunciou hoje que não vai conceder novos contratos de gás e petróleo. A ministra colombiana de Minas, Irene Vélez, anunciou nesta quinta-feira em Davos que seu país não assinará mais contratos de exploração de gás e petróleo. Também decidimos que não iremos assinar novos contratos de exploração de petróleo e gás. Claro que isso tem provocado muita polêmica a nível nacional, mas para nós é um sinal claro do nosso compromisso na luta contra as alterações climáticas. Porque sabemos disso, essa decisão, que é uma decisão planetária, é absolutamente urgente e precisa de ação imediata. Agora, a questão é, no quadro fiscal de médio prazo, como substituir? Agora, a pergunta é, no marco fiscal de mediano prazo, como reemplazamos isto? O governo enfatizou várias vezes que uma decisão desse tipo não afetaria os 400 contratos vigentes. Horas depois, o presidente Gustavo Petro garantiu que o turismo e as energias limpas poderão substituir a dependência do petróleo da economia colombiana a curto prazo. E antes de encerrar, um alerta aí sobre a pandemia.
O Brasil está no topo do ranking de países em que a população mais engordou durante esse período. E agora, olha, muita gente está indo para a academia correr atrás do prejuízo e cuidar da saúde. Vamos ver. Estudos divulgados no ano passado pela Federação Mundial de Obesidade mostram que em 2020 os brasileiros ganharam, em média, 6,5 kg, deixando o Brasil em primeiro lugar no ranking de países em que a população mais ganhou peso na pandemia de Covid-19. A alimentação desregrada e a falta de exercícios físicos foram os principais fatores para esse resultado. Durante a pandemia, as pessoas pararam de se exercitar, ficando mais tempo em casa. Então, elas passaram a pedir mais comida, passaram a ter como hobby fazer algumas receitas, comer coisas diferentes, justamente por não poder sair de casa. Então, isso acabou influenciando bastante no sobrepeso, na obesidade. Acostumado a se exercitar na companhia dos amigos, Pedro conta que sentiu falta das atividades físicas durante a pandemia. Nós estávamos fechados em casa, então alguns exercícios a gente em família conseguiu fazer em casa, algumas caminhadas com muito cuidado, mas não o suficiente para manter a forma, porque com os amigos eu praticava 2 vezes por semana futebol, brincava um biribol, eu estou com 64 anos, então era leve, isso fez falta na pandemia. E aí também a alimentação ficou mais restrita e a ansiedade pegou. Foi muito ruim. Atualmente, 57,25% da população brasileira adulta sofre com sobrepeso e 22,35% com obesidade. Para reverter esse quadro e perder os quilinhos a mais deixados pela pandemia, é preciso mudar a alimentação e movimentar o corpo. Volta devagar, procure uma atividade física que seja prazerosa, faça atividade física em grupo para esse processo de ressocialização, de você estar com outras pessoas. Não adianta você só fazer atividade física e não mudar os seus hábitos alimentares. Quando você adota novos hábitos, tudo fica mais fácil, você consegue voltar ao peso que você estava antes ou até mesmo melhorar. Voltar à rotina de cuidados com a saúde do corpo nem sempre é uma tarefa fácil. Pedro precisou de um empurrãozinho da esposa, mas garante que se exercitar tornou-se um grande prazer. Quando saí da pandemia, eu tive um presente que na época parecia um castigo da minha esposa, que ela me matriculou aqui nessa academia e começou a dar um pouco mais de reação, de vontade de voltar a exercitar. E hoje eu estou fazendo já mês que vem 2 anos aqui na academia e é um presente de Deus, além da recuperação física, a convivência com o pessoal daqui, essa amizade, estreitando laços, é uma bênção de Deus. É isso aí. E essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre a mortalidade de gestantes, que foi 40% maior do que o esperado em 2020, também por causa aí da Covid-19. E tem ainda Eu Aqui Te Esperando, é daqui a pouquinho e, claro, você não pode perder. Até mais!